vamos então continuar essa série especial em comemoração de certa forma, em certo sentido, mas principalmente uma série para glorificar o nome do nosso Deus, glorificar pelo maior avivamento que já houve na igreja, que veio pelas suas mãos, através da Reforma Protestante. E no dia de hoje eu separei, já havia falado com os irmãos algumas vezes que eu queria fazer isso, para nós darmos uma olhadinha a respeito da tradição política reformada. A reforma não foi simplesmente algumas doutrinas implementadas, ou 5 solas, ou a tulip, vou falar isso mais para frente. Então era muito importante que nós vejamos isso, porque a igreja tem virado as costas para a cosmovisão bíblica. Texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. Diz o seguinte, a santa palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Eu peço que os irmãos ainda voltem um pouquinho na Epístola de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Na sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir e de aprender essas coisas. Pedimos auxílio do Teu Santo Espírito para nos conduzir e principalmente para guardar em nossos corações os princípios básicos de como nós devemos obedecer e, se necessário, resistir às autoridades civis. De como devemos nos portar diante de todas as demandas que a sociedade apresenta, com uma cosmovisão bíblica, baseada e norteada nas Escrituras, e que glorifique o Teu santo nome. Nos ajuda, porque assim como os odiosos, nós também somos pecadores. Pedimos o Teu auxílio, porque inclinados a isso, pela Tua graça, sabemos que somente por ela, através dela, por meio dela e para a glória do Teu nome, nós podemos de alguma forma Te obedecer e apresentar ao mundo uma resposta cristã a essas demandas. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, eu sou um devedor e posso até dizer, sem vergonha alguma, que a palestra que eu vou apresentar é um plágio. Ela é praticamente ipsis literis, uma palestra apresentada pelo Vinícius Pimentel, que é um jurista, um professor e um cristão reformado, que apresentou essa palestra
no Congresso dos Puritanos. Eu não sinto vergonha de dizer isso, porque a palestra foi muito interessante, e segundo, porque eu pedi autorização para ele, eu conversei pessoalmente com ele, e pedi autorização para utilizá-la, ao que ele ficou até lisonjeado. O que eu peço perdão, sim, é porque eu não tive tempo de adaptar a palestra, em algum sentido. Eu fiz o mínimo de alterações possíveis, uma por falta de tempo, e outra porque não havia gordura alguma na palestra dele para retirar, tudo era aproveitável. Mas eu dei alguma mexidinha. Então, esse vídeo vai também para o YouTube, está aqui manifesto a confissão da origem dessa palestra, para que ninguém depois venha com algum mimimi, um chororô, dizendo, eu ouvi isso em outro lugar. Sim, ouviu, e com certeza de um homem melhor que eu, uma apresentação melhor que eu, mas que Deus seja glorificado. Como eu disse, ele ficou muito feliz. Então, como eu anunciei, eu quero falar sobre a tradição política reformada, e vamos falar a respeito também da Revolução Francesa, para nós entendermos o nosso tempo, e podermos então dar uma resposta bíblica às demandas do nosso tempo. É muito importante termos a noção desses eventos. Como eu tenho falado insistentemente para os irmãos, o avivamento, conhecido como Reforma Protestante e como reconhecido como uma revolução pelos católicos, e eu até não tiro a razão deles em muitos aspectos, mas esse avivamento ele é muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais abrangente do que uma limitação, do que um recorte simplesmente do que foi apresentado, falando a respeito dos 5 solas, os 5 somentes, os quais são muito importantes, ou falando simplesmente dos 5 pontos do calvinismo, ou os 5 pontos das doutrinas da graça, os quais também são muito importantes, e eu falei que não existe um reformado sem abraçar esses 10 pilares, não é possível, mas nós não podemos imaginar que isso vai exaurir toda a riqueza que a tradição reformada tem para nos oferecer. A reforma foi verdadeiramente uma revolução, no sentido nato deste termo, porque ela não foi simplesmente um acontecimento. Muitas pessoas chamam de revolução coisas que não são revolução. Andar nu na rua fazendo uma manifestação contra o governo não é revolução há pelo menos uns 200 anos. E eu diria que nunca foi uma revolução, porque não mudou o mundo. Uma revolução ela tem uma característica de mudar as estruturas da sociedade. O único detalhe é que a reforma sim mudou as estruturas da sociedade, reformando, revitalizando, revisitando o passado. Ela foi um retorno às Escrituras. Então ela não foi uma revolução no sentido de modificar para tentar obter algo futuro utópico, mas um retorno às bases às quais a igreja e a sociedade haviam se distanciado. Então, ela pode sim ser dita, chamada de revolução. E ela abrangeu, e ela modificou todas as áreas da vida humana. E é muito triste nós vermos hoje dentro da igreja a ignorância com que se trata, o desconhecimento com que se trata esses eventos. A maioria das pessoas não sabem de onde surgiram. Existem muitos e muitos cristãos que imaginam que a igreja cristã surgiu na Rua Azusa, ou em qualquer outro movimento destes. Senhores, a igreja ela foi reformada pela restauração da verdade bíblica. E os membros destas igrejas, avivados, eles tiveram todas as áreas de suas vidas reordenadas agora pela Escritura. A sua vida mudou, a sua família mudou, o seu trabalho, a educação, as famílias mudaram, a sociedade e o governo da época. E fazendo já a primeira digressão da manhã, algumas pessoas ficam chateadas quando eu digo que a igreja não tem que se envolver, por exemplo, na ação social. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho, mas os membros da igreja, tocados pelo Evangelho, estes sim, têm que se envolver em ações sociais, em associações para-eclesiásticas. Não é função de um pastor ou da igreja ou da reunião da igreja fazer assistencialismo.
Mas os membros da igreja têm que amar ao próximo e fazer com que as demandas e as necessidades do próximo sejam supridas com aquilo que Deus nos deu. Entenderam a diferença? São os membros que vão fazer alguma coisa e não a instituição igreja. Ela foi chamada para um propósito diferente. E foram os membros da igreja, das igrejas, da Reforma Protestante, que mudaram toda a sociedade e governo. Deus restaurou a sua igreja e os seus membros mudaram o mundo. A submissão de todas as coisas a Deus e a supremacia e suficiência das Escrituras para a fé, e não somente a fé, aquela dicotomia que nós vemos hoje entre a vida de fé, a vida cristã, a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja, a vida secular. Meu trabalho é uma coisa, meu estudo é outra e a igreja é outra. Não, você é um ser completo, e se é cristão, todas as áreas da sua vida, você é um cristão representante de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Então a submissão a isso tanto para a fé e vida do homem, como afirma as nossas confissões de fé, quando levadas às suas últimas consequências, levaram o povo reformado a desenvolver um pensamento político peculiar, próprio a uma verdadeira tradição política reformada, nos ensina o Vinícius Pimentel. Toda nação erguida ou que adotou os princípios da tradição política reformada foi abençoado. Foram então abençoados. Mas esses pilares bíblicos, eles têm sido atacados brutalmente, pois a soberania de César, e lembra quando Cristo Jesus nos ensina muito claramente, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, mas nós não podemos misturar essas coisas. E a soberania de César, eu vou usar isso como ele usou, os governos ditatoriais, os estados inchados e opressores sobre o povo, e a autonomia humana, que é um fruto do Éden, quando o homem quis ser igual a Deus, não podem prevalecer entre um povo que confessa o senhorio absoluto de Cristo, nosso Senhor. Por isso, essas forças se erguem para tentar derrubar a igreja. Diante da impossibilidade de derrubar a igreja, elas miram nas instituições de Deus. Primeiramente, as famílias, porque as igrejas elas são constituídas por famílias. Cada família é uma pequena igreja que constitui a comunidade dos santos. E essas famílias formam também o Estado. Então o foco é destruir a família, destruir essa instituição de Deus, para assim abalar as estruturas da igreja e do Estado. O desenvolvimento político reformado que veremos, ele encontrou a sua antítese no século XVIII, na Revolução Francesa. E até hoje esses desdobramentos, eles nos atingem, e nos atingem diretamente, eu diria. Nós não conhecemos a história da igreja, nós não conhecemos a nossa história. E um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos erros. Nós não podemos ser coniventes com esse estado de ignorância. A política reformada, baseada nas Escrituras, ela deve ser revisitada e aprendida, justamente por causa da sua base bíblica, pela sua base escriturística, como nos ensina 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, isso não se resume a ser cristão dentro da igreja, mas que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. A igreja hoje ela tem apanhado e sofre acuada, sem ter uma resposta firme. Ela é assombrada por cacuetes verbais que o progressismo joga e lança na nossa cara, por regrinhas humanas, por misticismos, se omitindo de uma defesa prática, de uma defesa racional e de uma defesa bíblica. Então, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada sobre a tradição política reformada. Esse é o meu primeiro ponto.
Em muitos lugares, a política e religião não se discute. E isso é um mantra, né? Ó, política, religião e futebol não se discute. Futebol não se discute mesmo, se zoa no máximo. Quem presta atenção. Graças a Deus passei dessa fase. Mas, aqueles que acham que política e religião não se discute, são governados por ímpios e são abusados dentro da igreja por ímpios. Religião e política se discute sim. Pouco é falado sobre o assunto. Quando é? E quando falamos, limitamos o assunto a uma moralidade exterior deste ou daquele político, ou desta ou daquela ideologia. Normalmente não possuímos uma resposta bíblica às demandas e improvisamos achismos e opiniões. E falamos essas opiniões como se fosse ex cátedra, como se fosse fruto do mais penoso labor para aprender os conceitos e aí emitir uma opinião. Emitimos essas opiniões como se elas fossem nos dadas no Sinai e fosse algo canônico, mas são somente a nossa opinião. Uma cosmovisão bíblica é inexistente hoje na maioria das igrejas. Nos colocamos em uma dicotomia rasteira, como eu já falei, onde vemos a política como algo mundano, divorciado da nossa vida espiritual. Esse é um erro comum, muito comum, e tão comum quanto terrível da igreja. Muitos têm transformado as Escrituras em um manual para a prosperidade, ou uma preparação para o céu, simplesmente como um manual, dando a falsa impressão que ela não versa nada, as Escrituras não versam nada a respeito de política e do nosso dia a dia. Mas os reformadores escreveram bastante sobre política. Knox, Lutero, Altúzios, os puritanos e o próprio Calvino. Calvino mesmo, ele escreveu o último capítulo das Institutas, o capítulo 20 do livro 4, sobre o assunto. E é maravilhoso esse capítulo. Ele escreve o seguinte a respeito do governo civil: ninguém mais deve duvidar que a autoridade civil seja vocação não somente santa e legítima diante de Deus, mas até a mais sagrada e a mais honrosa de todas em toda a vida dos mortais. Os catecismos versam sobre isso. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, ela trata exclusivamente a respeito do magistrado civil. Quem tem acesso, quem tem a sua Genebra, ou ele no celular, depois dê uma olhada, ou na internet. Portanto, vamos ver alguns elementos distintivos da tradição política reformada. E o primeiro elemento são os fundamentos bíblicos. Nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, lemos Romanos 13. Entre outros textos, nós devemos lembrar também do 5º mandamento. Os irmãos lembram quando eu falei do 5º mandamento, que honrar pai e mãe era muito mais do que você honrar somente o seu pai e a sua mãe. Mas todas as esferas de governantes, de pastores, de autoridades, estavam inclusas nesse 5º mandamento. Da mesma forma, a segunda petição do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, nos fala também a respeito de magistrados. Encontramos 3 elementos principais do governo civil. Primeiro, a origem. Os governantes recebem de Deus autoridade, como Calvino maravilhosamente falou. Essa, e como nós lemos aqui em Romanos, em 1 Pedro, esta autoridade absoluta de Deus, a autoridade é de Deus e é absoluta de Deus, ela é conferida relativamente e limitadamente aos governantes. O absoluto é Deus, e como absoluto ele dá essa autoridade que é limitada aos governantes. Diz a Confissão de Fé de Westminster: o magistrado está sobre o povo, mas sobre o magistrado está o Senhor nosso Deus. Segundo, a finalidade específica. Novamente eu vou citar a Confissão de Fé de Westminster: o governo civil existe para a glória de Deus e para o bem público. Terceiro elemento, o modo que o governo civil pode exercer a autoridade delegada. Novamente cito a confissão: para este fim, Deus os armou com o poder da espada, para a defesa e encorajamento dos bons e castigo dos malfeitores.
Segundo distintivo, ênfase das tradições políticas reformadas. O primeiro distintivo dessa tradição política reformada é um ajuste fino entre o dever geral de obediência, e o direito excepcional de resistência ao governo civil. Um equilíbrio entre as duas coisas. Nós devemos, sim, obedecer, mas também tem um momento de resistir. Como foi Deus quem instituiu o magistrado, a sua autoridade é legítima e os cidadãos devem prestar ampla obediência aos magistrados, ao governo civil. Porém, sendo Deus o Senhor de todas as coisas, nenhum ser humano e nenhum governo civil pode exigir obediência absoluta, de maneira alguma, de forma alguma. Quando um governo se torna tirano, ou quando exige algo contrário à palavra de Deus, desobedecer a um governante não é somente um direito, mas é um dever do cristão. Quando ele se torna um tirano e quando ele nos ordena a desobedecer às Escrituras, o nosso dever é desobedecer ao governo civil. Historicamente, o povo reformado tem seguido o exemplo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, afirmando importar obedecer antes a Deus do que a homens. E muitas vezes, ao longo da história, essa submissão primeira e total a Deus tem custado a vida dos reformadores. Mas nós estamos numa época terrível de frouxidão moral, de frouxidão intelectual, de relativismos, de homens emasculados. Notem, não é só agenda gaysista, mas tem sido transformado, os homens têm sido transformados num ser efeminado, sensível. É o homem gourmet. Isso é terrível. E nós, nossa zona de conforto, com a liberdade que nós temos de possuir 50 mil exemplares de Bíblia e uns 50 em casa sem ler, de podermos ir aos cultos, de termos liberdade de expressão para expressar a nossa fé, até que acomodados foi lançado as sementes das doutrinas de prosperidade, aonde nós estamos indo atrás de Deus muitas vezes para obter algo dele. E notem, não podemos só falar das pessoas que fazem escambo com Deus, que obedecem fielmente e creem na teologia da prosperidade, mas muitas vezes nós nos aproximamos de Deus simplesmente para sermos abençoados de alguma forma, não para glorificá-lo acima de tudo, porque Ele é digno de honra, de glória e de poder. Mas, nessa zona de conforto, sentado nas nossas poltronas, com os nossos ares ligados, hoje os ar-condicionados não estão ligados, mas imagine que não está tão quente, eles estejam. Para nós, a ideia de morrer pelo evangélico parece distante. E qualquer perseguição é terrível. Eu citei aqui algo que eu ouvi, na quarta-feira eu citei aqui algo que eu ouvi na reunião dos pastores, de um filho de um pastor que foi confrontado no seu primeiro dia de aula por um professor. A classe toda foi confrontada, onde o professor disse: existe aqui dentro algum daquelas pessoas teimosas, tapadas, que creem nas Escrituras Sagradas, que acham que Deus criou todas as coisas a partir do nada? A sala toda ficou quieta. E aí depois ele disse: porque vocês vão ter que me aturar, porque eu sou um desses tapados, que acredita que Deus criou todas as coisas, e que Ele é Deus sobre todas as coisas. O filho desse pastor foi para casa muito triste, chorou com o pai o orientou a ir pedir desculpas ao professor, e quando ele foi pedir desculpas chorando, o professor disse: calma filho, você não é o primeiro que vem dizer que se omitiu de falar que era cristão. Hoje nós temos medo de dizer que somos cristãos por causa de qualquer confronto. Mas esses homens, ao longo da história, se submetendo às Escrituras Sagradas e resistindo a governos tirânicos, deram a própria vida. Isso deveria nos envergonhar e muito. Segundo distintivo,
uma ênfase na autoridade diferenciada. A afirmação de que a autoridade do governo civil se distingue das outras autoridades da vida humana. Quais são elas? A igreja e a família. É a chamada soberania das esferas, que tem um teólogo holandês, que eu não vou arriscar dizer o sobrenome dele, mas ele tem um livro com o nome A Soberania das Esferas, que ele versa muito bem. Ele é um discípulo de Abraham Kuyper. Essa soberania das esferas são autoridades diferenciadas. Cada área tem uma esfera de autoridade e uma não deve se meter na outra. E sobre todas as esferas está Deus, que é soberano sobre tudo. Na Confissão de Fé de Westminster, esse princípio aparece claramente, com a distinção entre o poder da espada, que é uma prerrogativa, um privilégio do governo, e o poder das chaves, que é uma prerrogativa, é um privilégio da igreja, e não é da igreja católica, que fez um brasãozinho dizendo para nós voltarmos para casa e copiando os 500 anos da Reforma, roubando a logo dos 500 anos da Reforma, porque com certeza eles não fizeram como eu fiz de pedir autorização. E aí, nos zeros dos 500 anos, um dos zeros estava as chaves que foram dadas para Pedro, somente Pedro, e que Pedro foi o primeiro Papa, né, em Roma, sendo que talvez Pedro nem tivesse ido a Roma, mas deixa eles quietos. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz categoricamente que os governantes civis, eles não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves e do reino, e nem menos intervir em matéria de fé e crença. Não é a esfera de poder e de direito deles. A autoridade do governo, ela é limitada pela existência dessas outras esferas, aonde ele não tem direito de intervir ou impor. Na tradição política reformada, a esfera política do governo civil se distingue das demais esferas sociais, como eu já disse, a família e a igreja. O governo civil se distingue ontologicamente, ou seja, por sua natureza, e teleologicamente, ou seja, pela sua finalidade. Ele possui uma natureza específica, que é uma natureza político-jurídica, e uma finalidade específica, que é a aplicação da justiça pública. O governo existe então para promover o bem e punir o mal, como nós já falamos, na vida pública, e não para fazer qualquer outra coisa. Samuel Rutherford, um puritano que escreveu Lex Rex, que é um texto que eu gostaria muito de ter em português, só tem em inglês, e aí eu só vejo por citações. Ele, por exemplo, ele combateu os monarquistas de sua época, que diziam ter o direito de fazer tudo aquilo que quisessem, já que eram os reis, os monarcas. Ele disse que os governantes se tornavam tiranos quando deixavam de fazer o que Deus ordenou e tentavam usurpar, roubar a missão que pertenciam às outras esferas da vida. Quando o governo tenta ser pai, quando o governo tenta ser pastor, ele está roubando uma missão que não lhe pertence. Terceira ênfase, ela aparece muito forte em John Knox e nos puritanos. A ideia da existência de um pacto social entre homens que compõem uma determinada sociedade, uma comunidade. Esse pacto, e preste atenção nos termos, este pacto social é um pacto diante de Deus. Os puritanos não se consideravam pactuais apenas em seu relacionamento para com Deus, mas também um povo pactual, que se mantinha unido por meio de pactos uns para com os outros. Então a sociedade era unida e mantida por meio de pactos sociais. Nações que adotaram ou que foram criadas sobre esses princípios foram ricamente abençoadas. Nós vemos a Holanda no século XVI, ela foi influenciada por esses princípios. Ela foi influenciada pelo livro Política do calvinista Althusius, esse tem em português. E nessa Holanda, influenciada por esses princípios, a Casa de Orange e as 7 províncias protestantes venceram a tirania do governo espanhol de Filipe II
no que é chamado a Guerra dos 80 Anos. Os puritanos que fundaram a América, os Estados Unidos da América, eles foram norteados por estes princípios. E o seu legado é visto ainda hoje nas bases dos Estados Unidos. Ainda que governos progressistas, que gerações de Clintons tenham tentado bagunçar, mas a base do governo, ela foi fundamentada nesses princípios puritanos. Estudiosos afirmam que o sucesso do que normalmente se chama, entre os estudiosos de sociologia, o experimento americano, eles dizem que esse sucesso se deve ao puritanismo, especialmente e prestem atenção nisso, especialmente aos impactos da doutrina da depravação total sobre a sua teoria política. Lembram que eu falei que é um pilar mais do que principal da teologia reformada? Lembram que semana passada, quando eu apresentei perspectivas, eu disse que os 10 pontos, eles estavam emoldurados pela doutrina da depravação total e pela glorificação de Deus sobre todas as coisas. Que esses dois princípios, eles cercam e emolduram o tulipe e os 5 solas. E essa ideia de pacto social, e essa ideia de uma depravação total do homem, como nós entendemos biblicamente, é algo totalmente contrário ao que ensinou John Locke e a Jean-Jacques Rousseau. Eles vieram com as teorias do bom selvagem, de que o homem nasce como uma folha em branco, como uma tábua rasa, como alguém que a sociedade vai ensinar a ele ser o que ele é. Ele não nasce com princípios natos. Rousseau dizia que o homem nasce livre, puro, mas acorrentado por todos os lados pela sociedade. É estranho isso porque a sociedade é um ente subjetivo. A sociedade não é um corpo físico, ela é subjetiva, e a sociedade é formada por indivíduos. Logo, quem corrompe a sociedade são os indivíduos, e não a sociedade que vai corromper o indivíduo, porque senão quem corrompeu primeiramente esta sociedade. Entendo como é importante a doutrina da depravação total. Um historiador diz que, em virtude da sua doutrina do pecado, os puritanos então defenderam e adotaram uma variedade de proteções constitucionais contra a autocracia e o abuso, tanto dentro da igreja quanto no Estado. Os princípios puritanos estabeleceram limites para o governo dos pastores, dos líderes eclesiásticos e principalmente para os líderes do Estado. Esse é um dos grandes motivos, por exemplo, do direito do cidadão americano de portar armas. É baseado em 2 Samuel, na questão de que os judeus tinham que ir à Filístia para afiar as suas ferramentas. Eles não tinham nem como trabalhar para arar a terra, muito menos como fazer algum material que pudesse ser cortante ou que pudessem utilizar para se defender. Então, os pais fundadores americanos estabeleceram que o povo teria direito de portar arma para se defender dos bandidos? Sim, também, mas sobretudo de uma tirania do Estado. Por que os governos de esquerda são contra as pessoas portarem armas? Por que os governos de esquerda são a favor do desarmamento? Porque eles não querem ter uma resistência. Vê se tem a MST lá na América. Pede para um grupo de MST invadir uma fazenda na América. Pede para o seu filho pegar uma bola que caiu na casa do vizinho na América. A propriedade privada é sagrada e todos têm direito à defesa. Vamos dar um passo à frente agora, em segundo lugar, e vamos ver a Revolução Francesa no século XVIII. Este é um evento enaltecido por muitos, glorificado por muitos. Ah, a Revolução Francesa, que coisa linda! Ela foi uma revolução norteada pelo apogeu dos ideais iluministas. As ideias iluministas inspiraram uma luta contra a tirania por todo o mundo. E aí nós temos que entender que há já um conceito errado de que o iluminismo é um movimento uniforme por todo o mundo. E nós vamos ver que isso não está certo. Nós não podemos achar que houve
apenas o iluminismo e muito menos romantizar algumas coisas isoladas como um benefício. Eu sempre digo para os irmãos, ideias têm consequências. E o que foi esse iluminismo? Analisando por alto, porque o tempo nos impede de ir a fundo, alguns pensadores eles se ergueram sobre as trevas da ignorância e tirania. Por isso, iluminismo, trouxeram a iluminação para aquele tempo de trevas, quando o povo era norteado pela visão da Bíblia, de um Deus, de pecado, de inferno, de obscurantismo. Já viram que qualquer coisa que você fala a respeito de ser cristão, as pessoas já dizem, você é um tacanho, voltamos para a idade das trevas, isso é um retrocesso. É sempre esse mesmo mantra, esse mesmo blá blá blá. Esses iluministas, eles lutaram por aquilo que é tão glorificado hoje: igualdade, liberdade e fraternidade. Não é tão lindo? Eu deveria falar isso com um tom de voz meloso e o Fleser vir aqui tocar no piano Imagine, para ficar assim bonito. Igualdade, liberdade e fraternidade. Mas, meus senhores, se vocês já leram, ou se vocês lembram das aulas sobre o assunto, vão lembrar que ouviram, e muitos comentaristas, mesmo a favor, eles têm que reconhecer isso, e eles dizem, e é sempre essa desculpa, que houve alguns excessos neste processo revolucionário. Houve algumas coisas que se excederam, mas foram alguns detalhes apenas. Mas aquilo que se chama, nesse período histórico, de um período do terror, não foi apenas um erro, mas foi uma verdadeira atrocidade. Todavia, todo movimento revolucionário tem esse mote. Sempre isso, os fins justificam os meios. É sempre em busca de uma utopia, e quem morrer pelo caminho, é necessário que morra, para nós chegarmos àquela utopia, àquela perfeição. Assim dizem os entusiastas: houveram mortes, mas veja bem, foram acidentes necessários para um bem maior, para livrar a nação das trevas. Mas isso não afeta os ideais. Os ideais são puros, estão acima disso. Quem vai contra a igualdade, liberdade e fraternidade? Porém, o que eles não compreendem é que esses ideais foram a causa das atrocidades, e os benefícios que eles tiveram, se tiveram, é que foram os acidentes. Ainda que, sim, havia uma opressão sobre os plebeus, ainda que houvesse uma opressão e os desmandos da monarquia, da própria aristocracia, o papo é sempre a mesma repetição. Eles combateram os poderes absolutos do rei, os privilégios da aristocracia e defenderam os pobres, os oprimidos, a plebe. De maneira que justificam, para mudar isso, as mortes, os saques, a destruição. E eles justificam que essas mortes, os saques e a destruição foram um mal necessário, ou no máximo um pequeno desvio inesperado, mas muito necessário na rota do progresso e iluminação, diz Vinícius Pimentel. Deste modo, se formos analisar a parte da realidade, um pequeno recorte, apenas os ideais, sem vermos como esses ideais foram aplicados e as consequências dessas ideias, estes parecem ter alguma procedência, mesmo do ponto de vista cristão. Lembra que nós vimos que a tradição política reformada defende o direito de resistência à tirania. É o que é vendido que foi a Revolução Francesa, assim como é vendido que foi a Revolução Russa. Não, nós lutamos, resistimos à tirania dos Césares. É assim que foi a Revolução Espanhola. A tirania da Casa Imperial, a Revolução Cubana. Não, nós nos resistimos e nos rebelamos à tirania. É sempre a tirania. Só que para tirar uma tirania, vem uma tirania pior. Nós falamos que a tradição política reformada, ela defendia um pacto social. E os pensadores dos movimentos que geravam a Revolução Francesa, estes não defendem um pacto social, mas um contrato social.
É até o nome de um livro do Rousseau. Partindo do pressuposto que o homem é naturalmente bom. Falamos que o governo civil ele deve ser limitado. Os revolucionários eles lutaram por uma Constituição francesa que impusesse limites ao poder civil. Portanto, olhando superficialmente, parece que os iluministas e a Revolução Francesa, elas apenas aplicaram os princípios da tradição política reformada, só que à sua maneira. Mas vejamos um pouco mais a fundo. Havia algo novo e peculiar nessa onda revolucionária que teve a sua glória na Revolução Francesa. Nesta época, vários pensadores, cristãos ou não, chamaram a atenção para o perigo dessas ideias. O mais famoso deles, talvez, seja aquele que é considerado o pai do conservadorismo moderno, Edmund Burke. Ele escreveu um livro chamado As Reflexões da Revolução Francesa. E lá ele comparou a Revolução Francesa com a revolução que ocorreu na Inglaterra, que é chamada de a Revolução Gloriosa. A diferença estava que essa revolução da Inglaterra, essa Revolução Gloriosa, ela foi um movimento de contra-revolução, na realidade. Era um movimento para frear uma revolução que estava se instaurando. Assim como as pessoas chamam do golpe militar aqui no Brasil, a nomenclatura correta de golpe militar não seria um golpe, mas um contra-golpe, porque o golpe que estava se instalando era de um governo comunista, que foi retirado do poder a botadas pelos militares. Pena que eles perderam no campo das ideias. Diz o Burke, este movimento, a Revolução Gloriosa, defendia as nossas antigas e indiscutíveis leis e liberdades e a antiga Constituição do governo, que é a nossa única segurança de lei e liberdade. Segundo ele, a Revolução Francesa foi um experimento destrutivo que visava derrubar todas as estruturas sociais existentes e recomeçá-las do zero, como numa espécie louca, insana de milagre político da regeneração. Estão conseguindo... Já ouviram esse discurso? Não ouviram, não? Em alguns partidos que se utilizam da cor vermelha, de estrelas, que gostam de fazer o poder do povo unido, né? O espírito da revolução era um espírito de recriação do mundo. Uma historiadora chamada Himmelfarb, ela defende que há 3 tipos de iluminismo. Lembra que eu falei que nós não podemos pegar o iluminismo e achar que é um todo mundial? Haviam 3 tipos de iluminismo. E ela explica o seguinte, cada um deles diferia em seu estilo e substância. Havia o iluminismo britânico, que ela chama de a sociologia da virtude. Notem a ideia. Uma contra-reforma para passar por cima das trevas daquele momento, por isso o iluminismo, mas uma contra-reforma para restaurar a virtude. Havia também o iluminismo americano, e ele é representado pela política da liberdade. E é a base da América, a liberdade. É a base da América até nos dias de hoje. Agora, o iluminismo francês, e ele nasce na época da independência. O iluminismo francês, por outro lado, ele foi marcado pela ideologia da razão. Outro autor diz que o iluminismo correspondeu a uma atitude otimista. Lembram? Esquece a depravação total, o homem é bom, a sociedade é que o corrompe, que acorrenta, né? Uma atitude otimista diante da razão e da ciência, aos quais se atribuía o poder de revelar o mundo tal como ele é e de controlar esse mundo. Ele afirma, com o iluminismo francês, previa-se que dilúvios e incêndios, fome e seca, acidentes e doenças, violência e guerras seriam todos mitigados, diminuídos e no final eliminados por uma marcha implacável do racionalismo científico. Lembram de alguma coisa? Lembram que o PT tirou 700 bilhões de pessoas da pobreza? Lembram que o PT fez 15 bilhões de universidades? Lembram que o PT tirou, que no Brasil havia 800 trilhões de desnutridos e hoje são bem poucos? Que o PT tirou 150% das pessoas do desemprego, né? Joga números.
Aquela senhora doente, chamada de Dilma, ela só falava bilhão, na boca dela só saía bilhão. Qualquer coisa era bilhão e um cachorro atrás de uma criança. Enfim, deixa para lá, né? Mas notem que coisa doentia, essa recriação, ao ponto de que, olha, o racionalismo científico vai evitar os acidentes, os dilúvios, os incêndios. Nós vamos recriar um mundo perfeito. E esse é sempre o ponto do ideal progressista revolucionário. Uma utopia, algo que se sonha, que se espera, mas que é inalcançável nesta vida. Haverá um mundo perfeito e maravilhoso, eles dizem. E tudo o que se faz, todas as ações, só se faz para que nós cheguemos a este mundo. Entendem porque os fins justificam os meios? E daí que teve que morrer algumas pessoas? Nós estamos atrás de um ideal maior. Isso é muito atual, meus irmãos. O iluminismo e o racionalismo prometeram levar o mundo de volta ao paraíso, nos diz Vinícius Pimentel. Mas falemos dos reformados, falamos dos autores seculares. A tradição política reformada ajudou a igreja a resistir ao espírito da revolução. É um teólogo chamado Van Prinsterer. Ele nasceu 20 anos antes da queda da Bastilha. Eu falei da Revolução Francesa, mas eu não vou falar da história da Revolução Francesa. Pesquisem sobre isso, né? O momento máximo, assim, o pá que explodiu foi com a queda da Bastilha. Uma revolução promovida por Robespierre e os jacobinos, né? Esses jacobinos, curiosidadezinha, por que a esquerda se chama esquerda? Porque no parlamento os jacobinos estavam à esquerda e os liberais e conservadores à direita. É de lá que se nasceu essa ideia da esquerda e da direita, né? Esse teólogo, ele nasce 20 anos antes da queda da Bastilha. Então ele estava exatamente naquele momento. E ele é um historiador, teólogo, calvinista. Ele escreveu a obra chamada Incredulidade e Revolução, obra essa que vai sair ano que vem pela editora Monergismo. O próprio Vinícius Pimentel está trabalhando na tradução. Para ele, uma defesa agora da tradição política reformada, para Van Prinsterer, o Evangelho era o único e eficaz antídoto para os males da época. E o que é até hoje, é o Evangelho. E a partir do Evangelho ele deduziu princípios que trariam bênção sobre a família e a sociedade, a ciência e a arte, o direito constitucional e a política, a partir do Evangelho. A sua crítica à ideologia da Revolução vem da aplicação dos princípios gerais da Escritura. Diz ele, o nosso ponto de vista é aquele de que o cristão não deseja se gloriar em nada, senão em Cristo e esse crucificado. Na religião, na moralidade e na justiça, no lar ou no Estado, o cristão não reconhece nenhuma sabedoria ou verdade que não tenha por princípio a sujeição do coração e do crente à revelação bíblica. A sua tese é que os movimentos revolucionários que assolaram a Europa a partir do século XVIII foram resultado do avanço de um espírito de incredulidade e de apostasia. Ele afirma que a Revolução Francesa e os demais experimentos revolucionários ao longo da história, posso eu dizer hoje, ele fala da época, foram o resultado de um processo de autoexaltação do homem. O homem como medida de todas as coisas, e o homem é um ser puro, e da rejeição progressiva do Evangelho. Vejamos algumas considerações do Van Prinsterer à Revolução Francesa. Primeira, a raiz da prática revolucionária era de natureza religiosa. As pessoas esquecem isso. Marxismo não é uma ideologia. O marxismo é uma religião. Tem um Deus, tem um profeta, o Messias Salvador, e tem um livro sagrado. O marxismo é religião, sempre foi. Assim como foi a Revolução Francesa. A raiz prática revolucionária era de natureza religiosa. O ponto de partida da revolução não estava na economia, não estava na política de resistência à tirania do rei, que foi para a guilhotina, né? Porque eles fizeram um verdadeiro banho de sangue
na França. A raiz da revolução era de natureza religiosa, porque ela resultou da incredulidade sistemática, do desprezo pela religião cristã e a tentativa de pôr em seu lugar uma religião política e secular. O iluminismo é descrito como uma libertação de uma visão de mundo religioso, mas isso é impossível, meus senhores. O homem ele foi criado por Deus e para Deus. Ele é um ser essencialmente religioso. A rebelião do homem não o torna autônomo, mas escravo e idólatra. Isso é somente um eco do que nós vemos no Éden. Assim, o caminho da revolução é uma outra forma de religião, uma religião secular, um tipo sofisticado de paganismo, e não é à toa que muitos adeptos das ideias revolucionárias professavam o deísmo. No momento em que quase todos acreditavam em Deus, eles começam a ir para a heresia do deísmo, de que sim, um ser criador, mas ele criou e não se mete mais, ele não está nem aí com o que acontece, o homem agora que se vire, e assim por diante. Segunda consideração, a religião revolucionária, já tratando como religião. A religião revolucionária destrói a natureza das coisas. O dogma fundamental do iluminismo é o da autonomia humana radical. A afirmação de que o homem não deve estar sujeito a nenhuma lei que ele mesmo não tenha aceitado para si. Notem que terrível isso. Isso leva à ideia de que o homem não deve obedecer a ninguém além dele mesmo, porque é ele que vai fazer as suas próprias regras. E aí vocês têm que leiam A Abolição do Homem de C.S. Lewis. São 3 ensaios, é maravilhoso. Isso levou estes homens a imaginarem que poderiam recriar então o mundo à sua imagem. E eles tinham um conceito alto de si mesmos, como todo homem pecador tem. Portanto, a Revolução Francesa foi um experimento de recriação da sociedade, de refundação do mundo, segundo o ideal da liberdade e igualdade radicais. Porém, o homem não é autônomo, é Deus quem é autônomo. E Ele conduz o mundo conforme o seu propósito soberano, e Ele não muda. Prinsterer diz que somente a Escritura contém os fundamentos da justiça, da moral, da liberdade e a autoridade, tanto para indivíduos como para nações e governos. Ou seja, todo espírito revolucionário encontra um obstáculo intransponível, o da ordem criacional e o do governo providencial de Deus. Eles podem se debater como for, eles podem destruir como for, eles podem matar como for, mas eles não podem passar por cima de Deus. Toda tentativa de reconstrução artificial da sociedade fracassa e destrói a própria sociedade. Para Prinsterer, a violência, o terror, a destruição são os resultados necessários de todo experimento revolucionário. Quando eu falo muito contra o progressismo, entendam isso. A ideia básica do progressismo é destruir tudo que tem. Às vezes quando algumas pessoas me perguntam, mas por que tal pessoa está fazendo esse projeto e investindo dinheiro nisso para destruir a família, destruir a igreja? Porque ele quer começar do zero, e para isso ele não pode ter nenhuma oposição, e a oposição que ele tem, que ele encontra é Deus. Essa oposição é proclamada pela igreja, e a igreja é formada pela família, e essa mesma família forma também o Estado. Foi assim, e é até hoje assim, continua assim o ideal revolucionário. Em terceiro, a religião revolucionária é exclusivista e centralizadora. Em nome da recriação artificial do mundo, supostamente para o bem comum, a revolução defende a supressão de todos os outros poderes instituídos e a centralização de toda a autoridade nas mãos dos iluminados. George Orwell, todos são iguais, igualdade, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. A quem incumbe então conduzir a comunidade ao paraíso prometido, aquela utopia inalcançável de paz e progresso, a um mundo utópico de liberdade, igualdade e fraternidade. E como esse mundo nunca chega, a revolução nunca acaba. E sempre que falha, a dialética marxista substitui e faz uma nova tese.
da última síntese. Por isso, grupos que foram sempre mortos pelos movimentos socialistas, hoje são utilizados. Você vê hoje um homossexual protestando contra a igreja com a camisa do Che Guevara. Um homem que matava homossexuais simplesmente por serem homossexuais. Eu discutindo lá naquela história na Câmara dos Vereadores a respeito da moção de repúdio, daquela palestra de ideologia de gênero. E aí o homossexual me diz que o lugar onde isso foi aplicado e deu certo é na França. A França, onde começou essa revolução e aonde hoje, com as suas fronteiras abertas, está infestada de muçulmanos que escravizam as mulheres e que matam homossexuais. E o cristianismo que ele quer combater é o que mantém a liberdade dele mesmo ser homossexual. Ele não entende isso. E mantém a liberdade dele poder protestar. Mas ele não compreende isso. A última tese que tem sido levantada é com os grupos de fora da curva. São os bandidos. São os imorais, vide pedofilia, zoofilia. Os homossexuais já estão quase passando. A ideia de homossexualismo e de raça está quase passando. Agora já está numa diversidade de gêneros e na exaltação e na glorificação de bandidos e de imoralidades como a pedofilia. Coisas que estão já sendo discutidas quase como que normais. Em nome da soberania popular, em nome do bem comum, em nome da liberdade, o que a Revolução Francesa fez e o espírito revolucionário continua a fazer até o dia de hoje, é suprimir, retirar dos indivíduos, das famílias, das igrejas, das empresas e das demais associações toda a liberdade de viver e se desenvolver. Esse caráter exclusivista surge nos revolucionários de muitas maneiras, mas vamos citar apenas um exemplo por causa do tempo. Vamos falar de Rousseau. Ele escreve que, e é um termo dele, o soberano do Estado, ele escreve que o soberano do Estado deveria promulgar uma profissão de fé civil, um credo civil. E essa profissão de fé, e se você já leu alguma distopia, a Revolução dos Bichos, 1984, Admirável Mundo Novo, você sempre vai ver uma ideia de governo civil, sim. Um contrato civil. Uma profissão de fé civil, onde quando você desobedece aquilo, você é um pária para toda a sociedade. Essa profissão de fé consiste de certos sentimentos sociais, sem os quais nenhum indivíduo pode ser considerado um bom cidadão. Então, para você, na ideia de Rousseau, e nos dias de hoje, se você for um cristão autêntico e não aceitar e não baixar a cabeça e não tratar, por exemplo, o crime de pedofilia como uma doença que você tem que aceitar, logo depois que não vai poder ser tratada, porque, meus queridos, vejam o ridículo. Se nós temos uma menina que é muito magra e está olhando diante do espelho e ela se enxerga gorda e na realidade ela é magra, como é que é tratado isso? Isso é uma doença. É uma disfunção emocional que tem que ser tratado. Agora, um homem que se olha diante do espelho e se vê uma mulher, aí a sociedade inteira tem que tratar ele como uma mulher. Se nós pegarmos os dois exemplos, a sociedade inteira tinha que tratar aquela menina quase morrendo de tão magra como gorda, porque é assim que ela se vê. Então, se você vai contra isso, você não é mais um bom cidadão. Se você não tratar, por exemplo, um pedófilo como um doente que tem que ser respeitado, você se torna não mais um bom cidadão para essa religião civil. Se o indivíduo, continuo com palavras de Rousseau, se o indivíduo nega professar a fé secular no soberano, ele pode, e no soberano da sociedade, o ditador, ele pode e deve ser banido do Estado. E ele explica como ele deve ser. Se qualquer um, depois de reconhecer publicamente este dogma, se comportar como quem não crê neles, que seja punido com a morte. Lembram das gulags? Lembram dos campos de concentração? Lembram dos paredões? Lembram de Stalin mandando matar Trotsky aqui na América do Sul?
E aí depois nas fotos oficiais, ele ser removido das fotos. Não existiu Trotsky na Revolução Russa. Isso é muito interessante quando você olha para 1984. Estamos em guerra com a Eurásia? Não estamos em guerra com a Eurásia. Ele cometeu o pior de todos os crimes, segundo Rousseau, o crime de mentir perante essa lei religiosa civil. Mas vejamos agora, de maneira breve, a antítese entre o espírito revolucionário e a tradição política reformada. Primeiro, enquanto os reformados professavam um equilíbrio entre a obediência legitimamente devida ao governo e o direito de resistência à tirania, o espírito revolucionário, inversamente, ele derruba os governos legítimos e exige uma obediência absoluta aos líderes da revolução, sob a pena de morte. Entenderam a mudança de polo? Segundo ponto que nós vimos, enquanto os reformados defendem a autoridade diferenciada das diversas esferas sociais, o espírito revolucionário reconhece apenas a autoridade do Estado, e tudo mais deve estar sujeito e debaixo do senhorio absoluto de César. É o Estado que manda na igreja, é o Estado que manda na sua família, é o Estado que manda na educação, é o Estado que manda no seu dinheiro, é o Estado que manda na sua propriedade, é o Estado que manda no que você vai ver na televisão e que vai ler, é o Estado que manda no que você vai pensar ou dizer. Terceiro lugar, enquanto a doutrina puritana do pacto levou à criação de instituições de contenção de poder, o dogma do espírito revolucionário, descrito no contrato social de Kant e da soberania popular, apenas trouxe o terror, a violência e as atrocidades feitas em nome de um bem comum, que nunca é alcançado e aí é sempre justificado. E aí meu terceiro e último ponto para nós finalizarmos. E hoje? Falamos da tradição política reformada, que bom, muito rica, 500 anos de reforma, glória a Deus por isso. Falamos da Revolução Francesa e como isso é um marco de todo movimento, espírito revolucionário até nos dias de hoje. Mas o que tem isso a ver conosco? Veja, esse espírito revolucionário, ele está muito mais vivo e muito mais presente em nosso tempo do que nós imaginamos. E a sua influência é nefasta. Ela pode ser sentida em todos os lugares, em todas as esferas da nossa vida. Quase na sua totalidade, a política atual é um esforço de recriação artificial da sociedade, um esforço da destruição das esferas de vida e do estabelecimento de um credo político, de uma religião secular. Vamos ver alguns exemplos, porque só falar às vezes a gente não compreende e é melhor desenhar para nós entendermos. Um exemplo, primeiro exemplo, as lutas da agenda do movimento GLBT. O que elas são, senão um experimento de recriação de uma sociedade? Não é um experimento de recriação de sociedade? Todo o discurso das teorias de gênero, eles têm por fundamento a teoria de que não existe uma natureza absoluta das coisas, e que não existe uma essência masculina e uma essência feminina. Que o homem não nasce homem e que a mulher não nasce mulher. Assim a ordem criacional ela é desafiada. É a autonomia humana contra os limites da palavra criadora de Deus. O nosso Senhor diz o seguinte: homem e mulher os criei. Mas o espírito revolucionário diz que os gêneros binários, masculino e feminino, eles são na realidade uma construção social, um sistema discursivo de exclusão da liberdade desses seres. Uma recriação. Mas podemos apresentar um segundo exemplo: as tentativas constantes de descriminalizar o aborto. Em nome de uma autonomia feminina, da liberdade da mulher sobre o seu corpo, como se o neném na barriga de uma mãe fosse um apêndice, um verme a ser tirado. Em nome dessa autonomia, se promove aquilo que eu chamo de genocídio silencioso e brutal, que ceifa por ano uma média de 50 milhões de vidas. São os números oficiais de abortos por ano.
por causa do espírito revolucionário dominante, a vida não é mais um direito humano inviolável e inalienável, mas um favor que o Estado soberano ele nos concede, porque ele é bonzinho, mas ele nos concede quando quer e como ele quer. Que bonzinho. As discussões, entendam isso, as discussões sobre quando inicia a vida ou não, sabe aquelas discussões, inicia na concepção, inicia no terceiro mês, inicia no segundo mês, inicia lá, são na realidade uma cortina de fumaça, para disfarçar a atrocidade de se dar ao governo civil o poder absoluto de dizer quem pode viver ou quem deve morrer, nos ensina o Vinícius Pimentel. Terceiro exemplo, veja a prática marxista e progressista em geral nos nossos dias. Todo o discurso de esquerda é um experimento de recriação. Percebam a ideia da supressão de todas as esferas da vida. No livro As Origens da Família, da Propriedade e do Estado, que foi escrito por Karl Marx, e aí quando ele morre, ele é continuado e finalizado por Engels. Eles escrevem que as famílias não têm direito de educarem os seus filhos e que na comunidade socialista os filhos eles não pertencem à família, mas eles pertencem ao Estado. Você nunca se perguntou por que as crianças agora são obrigadas a ir com 4 anos para a escola? Você nunca se perguntou por que foi aumentado mais um ano? Você nunca se perguntou por que falar em escola sem partido é quase uma blasfêmia para a religião civil secular? Agora, isso que o Marx escreveu, né? Ele diz ainda assim, e o Estado, ele deve educar e instruir as crianças para o seu fim social. E é isso que os educadores dizem. Eu discuti com as educadoras lá, eu disse, vocês têm a função de ensinar matéria, conteúdo. Não, Paulo Freire. É formar cidadão, formar cidadãos, instruir crianças para o quê? Para o fim social delas, para o quê? Para continuar a revolução. E qual é a origem disso, meus irmãos? Isso não é algo que Marx criou, a origem disso de novo está lá em Rousseau. Na Revolução Francesa, ele defendia a centralização da educação e da criação dos filhos nas mãos do Estado, porque as crianças então pertenciam exclusivamente ao Estado. Quarto exemplo, eu não vou ter tempo de falar do controle do Estado ao seu bel prazer na economia e na emissão de moedas. Entendam, o nosso sistema financeiro está na mão do Estado. O Vinícius Pimentel fala, e os mais velhos lembram disso, como para conter uma inflação que foi causada por causa da emissão demasiada de moeda, a contenção era tirar 3 zeros da moeda. Então os seus 100 cruzeiros viravam um cruzeiro da noite para o dia. Fizemos uma contenção de inflação, né? O poder que foi dado ao Estado permite ele decidir quando que nós podemos ou não comprar com o dinheiro do nosso próprio trabalho. Ou, na realidade, com aquilo que sobrou após nós sermos expropriados com impostos abusivos. Vejam, aquela ideia de imposto é roubo, que os libertários gostam de usar, e algumas pessoas caem nessa. Cuidado, nós lemos aqui, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo. Roubo é não pagar os impostos. Agora, os impostos não podem ser opressivos. É muito fácil nos deixar na mão do Estado. Basta ele retirar o nosso dinheiro. Faça as contas de quanto você paga de imposto, para ver se você é uma pessoa livre ou um escravo do Estado. Quinto exemplo, podemos citar a invasão do Estado na esfera familiar, quando o governo civil proíbe a aplicação bíblica da disciplina. A lei da palmada, você não pode mais disciplinar os seus filhos com a vara. Vejam, ninguém defende que você tem que espancar os filhos, mas a Bíblia nos instrui a discipliná-los, a não afastar a vara deles, para que eles cresçam dignos,
Mas o Estado se meteu e agora nós não podemos mais, sob a pena de o Estado retirar as nossas crianças das nossas mãos. Sexto exemplo, a invasão do governo civil na esfera religiosa. Isso foi muito bem tratado no finalzinho do filme Deus Não Está Morto 2, só no teaser para o próximo filme que vai vir. O Estado, ele pretende o controle até da nossa consciência e fé. O filme Deus Não Está Morto 3, ele vai se passar numa ideia em que os pastores vão ter que dar os esboços dos seus sermões para passar por uma avaliação do Estado. Imaginem esse sermão na avaliação do Estado. Onde é que eu estaria na segunda-feira? Né? O Estado pretende então o controle até da nossa própria consciência, da nossa fé, daquilo que nós cremos, quando ele se encaminha para criminalizar o nosso discurso, não tendo mais liberdade de expressão e decidindo quais pecados eles podem ou não serem denunciados nos púlpitos. Portanto, meus senhores, nos 500 anos da Reforma, em nossos dias, nós precisamos resgatar os princípios da tradição político-reformada e aplicá-lo hoje, nas nossas demandas de hoje. A tradição política reformada nos ensina hoje a rejeitar esse espírito revolucionário com o mesmo vigor que esses homens rejeitaram no passado. Como crentes reformados, nós devemos honrar e nos sujeitar ao governo civil. Nós devemos honrar. A gente ora aqui constantemente para que Deus erga homens e mulheres dignos de honra para trabalharem nas esferas de governo, seja no executivo, no legislativo e no judiciário, mas nessas esferas, e que sejam de fato dignos de honra. Mas nós não reconhecemos nenhum soberano absoluto, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Como crentes reformados, entendemos que o governo civil é necessário e é bom, pois ele tem a missão divina de punir os malfeitores e permitir que os bons vivam sem temor, apesar que a gente já não vê muito isso. Hoje o crime compensa em nossa nação. Mas a não aceitarmos que o Estado roube a missão das outras esferas, como a esfera familiar, a esfera da igreja e a esfera privada das empresas e dos seus negócios. Como crentes reformados, nós entendemos que o pacto social, pacto, não o contrato entre pessoas bonitinhas, mas o pacto social entre governantes e governados é um pacto feito entre pecadores na presença do Deus Santo, de modo que o poder dado ao governo civil, que são homens pecadores, deve então ser necessariamente limitado e contido. Nós não toleramos governantes nem políticos que se apresentam como redentores de todos os males sociais, e como a esquerda sempre apresenta os seus candidatos. É por isso que nós não lhes cederemos mais poder daquilo que convém segundo os princípios bíblicos e a prudência cristã. Os cristãos reformados devem estar atentos ao fato que esse exclusivismo e essa centralização do Estado são, em última instância, uma tentativa de substituir a soberania de Deus pela soberania de César, nos diz o Vinícius Pimentel. A raiz desse espírito é a rejeição do Evangelho, e o seu alvo é, como tem sido desde a queda de Adão, mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança das coisas criadas. O problema do espírito revolucionário é mais do que suas consequências negativas e nefastas. O seu maior problema é o seu caráter idólatra e a sua exigência de que todos os homens declarem não ter outro rei senão César, a religião pagã, a religião secular, que exige de nós sujeição plena. Mas nós, reformados, nós temos um único Senhor e nos sujeitamos exclusivamente ao seu governo e devotamos a Ele a nossa total liberdade. Aqueles que põem a sua confiança nos príncipes serão completamente frustrados, nos ensina o Salmo 146. Mas aqueles que beijarem o Filho e se refugiarem nele, esses serão bem-aventurados. E que o Senhor nos ajude a manter vivo essa tradição política reformada e a nos erguermos como homens cristãos e nos posicionarmos
a obedecermos e prestarmos honra devida ao Estado, ao governo civil. Mas, se necessário for, é bom praticarmos a desobediência civil e buscarmos nos libertar de governos ditatoriais, sempre submissos ao nosso único Senhor e nosso Deus. Por isso que eu disse, a reforma não se limita ao tulip, não se limita aos 5 solas, e que o Senhor nos ajude a mantermos uma posição de cristãos no mundo terrível, que não é novidade, mas a qual nós nos encontramos hoje. Não estamos no século XVI, não somos cosplays de puritanos, como eu disse semana passada. Não estamos na Revolução Francesa no século XVIII. Passamos por vários e vários momentos históricos, uns mais terríveis que os outros. Mas temos a responsabilidade de hoje, no nosso tempo, no século XXI, sermos verdadeiros embaixadores de Cristo Jesus e levar a mensagem bíblica do Evangelho, a semente, como foi falado na liturgia do princípio, a todas as pessoas, e não nos dobrarmos a nenhum outro Senhor que não ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que Tu fez em nossa vida. Obrigado pelo Teu chamado. Obrigado por transformar os nossos corações em terra boa. Obrigado por colocar semeadores e semear o Teu Evangelho em nossos corações. Obrigado pelo crescimento desse Evangelho através do poder do Espírito Santo, fazendo-nos uma comunidade de fé, uma comunidade pactual, de filhos adotados em Cristo Jesus, que devem refletir, espelhar a imagem de santidade e entregar toda a devoção a Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por termos essa rica história, essa tradição maravilhosa, e podermos aprender sobre isso. Agora, Senhor, nós somos responsáveis, mais ainda, nos ajuda, nos fortalece, nos dá fé, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá completa submissão a Ti, que nós não tenhamos medo de perder as nossas liberdades, que não tenhamos medo de perder a nossa vida se for necessário, mas que estejamos impávidos, prontos a nos dobrarmos somente a Ti, mas irredutíveis a qualquer estado tirânico, a qualquer governo civil, a qualquer homem que busque tocar na esfera da igreja, na esfera da família e principalmente na soberania de um Deus, Senhor e Salvador. Importa antes obedecer a Ti do que a homens. Nos dá sabedoria para lidarmos com essas demandas. Senhor, eu peço, nós temos a nossa comunidade de fé, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos trabalhos, os nossos empregos, e alguns são empreendedores. Temos visto as nossas liberdades sendo cerceadas. Que possamos nos unir, dependendo de Ti, e para a honra e glória do Teu nome, e resistir. E que as próximas gerações possam ver, na nossa geração também, assim como vemos a geração que resistiu ao longo da história, que eles possam dizer, houve também no século XXI, um povo que não só se chamava cristão, mas que era de fato cristão, que dependia exclusivamente de Deus, que glorificava somente a Deus e buscava viver na sociedade para a glória desse Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.